que é que você acha que a Elaine vai dizer sobre a prisão do Vanderlei? Ela conversou com a Capitão Nascimento, aliás, com a Aguiar Júnior hoje. O que é que você acha que ela vai dizer? Que não sabe de nada, que não tem nada a ver com o que o Vanderlei fez ou faz, enfim, vai procurar inocentar-se de qualquer responsabilidade ou acusação. Todo mundo tenta se inocentar, mas você acha que ela vai... Ó, a imagem dela, ela não quer mostrar o rosto também, por motivos óbvios. Você acha, Percival, que ela ainda acredita na inocência do Vanderlei? Ou você acha que a partir de agora o jogo muda e ela não acredita mais tanto na inocência do Vanderlei? Eu acho que ela tem que admitir uma situação. O Vanderlei ficava lá no hotel com a Lucilene e toda noite saía para ficar com a Elaine. Dizia que ia trabalhar numa empresa e tal, mas passava a noite com a Elaine e pela manhã voltava para o hotel. Tinha uma relação íntima, fica claro isso aí, uma relação quase conjugal, mas dividida com a Lucilene. Eu acho que ela não deve ter gostado, evidentemente, de descobrir isso. Aliás, deixa eu só falar uma coisa, olha, vem para mim, por favor. As pessoas estavam atacando o Dr. Natanael na internet. Gente, ele é contratado para trabalhar. Todo mundo tem direito à defesa. Então não misturem o que o Vanderlei pode ter cometido com a postura do advogado, né? Ele está ali fazendo o melhor para o cliente dele. Ah, Bate, mas pode ser um assassino. Gente, mesmo se for assassino, ele tem direito à defesa. Não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. E ele disse que se descobrir que o Vanderlei está mentindo, ele vai ser o primeiro a largar o caso. Falei para ele hoje que eu acho que ele está muito paciente, mas aí é critério dele. Nossa equipe foi atrás da testemunha que desmentiu Vanderlei na delegacia. Um depoimento bomba para a prisão do suspeito. Se você puder passar o telefone do seu advogado, eu posso falar com ele, tá? É sem gravar, era só pra gente conversar mesmo. Em uma nova mensagem de áudio, Vanderlei apresenta outra versão para o dia do sumiço. Nós saímos, nós fomos lá para Leme, no forró lá. Nosso destino de hoje, a cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Local onde Vanderlei buscou a testemunha naquele 24 de dezembro, às 3 da tarde. A mulher, que terá o nome preservado, estava em casa. Ela percebeu que era a nossa equipe. Então veio uma criança aqui na porta, deve ser filho dela. Disse que ela estava e foi chamar, ela veio aqui, pegou a criança e correu para dentro de casa. Segundo a polícia, a testemunha tem medo. Ela prestou depoimento lá na delegacia, chegou acompanhada do advogado, então contou tudo o que sabia, sem imaginar que poderia ser presa a qualquer momento. Como contou toda a verdade, ela saiu pela porta da frente. Só que mesmo assim, de acordo com a investigação, ela tem medo do que possa acontecer. Ela sabe que a única pessoa que deve ter raiva agora dela e que poderia fazer algum mal a ela depois desse depoimento seria o Vanderlei. E ele está preso. Pelo menos por 30 dias é garantido que ele não vai aparecer aqui no bairro, aqui na cidade onde ela mora. Mesmo assim, ela contou para o próprio advogado e também para o delegado que não sabe quem está por trás disso. Não sabe se ele agiu sozinho, se realmente foi o Vanderlei, se Lucilene está viva ou está morta. Então, por isso, ela tem medo do que possa acontecer. Medo de quem possa aparecer atrás dela, porque ela sabe que o depoimento foi crucial para colocar o Vanderlei atrás das grades. Até então, a polícia tinha algumas suspeitas, sabia que ele estava mentindo, mas não tinha uma comprovação de fato. Com o depoimento dela, a polícia tinha mensagens trocadas entre os dois, ele entrando em contradição, tentando orientá-la a mentir. Então, todas essas provas fizeram com que o juiz decretasse a prisão. Então, enquanto Vanderlei está preso, está atrás das grades, a testemunha também se sente assim, presa dentro de casa, até que esse caso tenha um desfecho. Na delegacia, ela não apenas contou que teria sido comprada pelo sócio do hotel, como também deu detalhes sobre o relacionamento entre eles.
A testemunha contou para a polícia que ela e o Vanderlei se conhecem há pelo menos 3 anos e que desde então o Vanderlei vem ajudando ela. A polícia não sabe ao certo por qual motivo, mas ele sempre ajudou essa mulher, que tem cerca de 27 anos. Ela também tem filhos, ela mora em uma casa aqui na cidade de Santa Cruz das Palmeiras e é casada. Inclusive, ela contou que estava sempre em contato com o Vanderlei, que naquele dia 24, ele que ligou para ela. Então, ele saiu da cidade de Porto Ferreira, percorreu por cerca de 25 quilômetros e veio até aqui, a cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Aqui eles se encontraram e seguiram de volta para Porto Ferreira. Ela conta que depois desse encontro, ela retornou para casa e não viu mais o Vanderlei. Portanto, dias depois, eles continuaram conversando normalmente, até porque ela ficou sabendo só depois, segundo ela, do sumiço da Lucilene. Inclusive, ela conta na delegacia que não tinha contato nenhum, ligação nenhuma com a Lucilene. O que ela sabia, o que o Vanderlei contava para ela, é que era sócio do hotel. Trabalhava lá, então todo o dinheiro que ele tinha, inclusive o dinheiro que ele ajudava essa moça, essa mulher, essa testemunha, era proveniente lá do hotel. Então, todo o lucro de lá, segundo ela, ele contava que era porque ele era sócio da Lucilene. Apenas isso ela sabia. Fora isso, não tinha mais detalhes do relacionamento dos dois. Ela conta também que sabia que o Vanderlei tinha um relacionamento amoroso com a Elaine, mas que os dois se encontravam de vez em quando. O Vanderlei confirmou isso na delegacia, até mesmo para o advogado. Diz que realmente os dois mantinham esse relacionamento amoroso, que ele costumava ajudá-la, mas ele nega até hoje, até agora, que tenha depositado esse valor, R$280, na conta dessa testemunha para ganhar ou para comprar o silêncio dela, para fazer com que ela mudasse a versão. Quando foi interrogado na delegacia de Porto Ferreira, Vanderlei não citou o nome dessa testemunha. Saiu tranquilo e fez questão de ir até o portão mandar um recado à família dele. É só para tranquilizar minha família e amigos que está tudo bem. E continuamos na procura de solucionar o problema de achar a Lúcia. Dias depois, o próprio aparece com essa mulher, acreditando que teria uma espécie de álibi. No fim das contas, foi ela a peça-chave para a prisão. O novo áudio chama a atenção dos investigadores. Vanderlei conversa com o rapaz. E ela tinha combinado de passar o Natal com o Ragel, e não passou. Então a polícia deu um corte para poder... Não, ela tinha combinado, porque tem prova. Nós saímos, nós fomos lá para Leme, no forró lá. A polícia ainda não sabe, de fato, quem é a mulher que Vanderlei se refere no áudio. Ele apenas diz que ela iria passar o Natal na casa do Ragel. Depois, o Vanderlei diz que naquele dia 24 de dezembro, teria seguido até uma festa de forró na cidade de Leme, também no interior de São Paulo. Uma versão que até então ele não havia apresentado, nem para a polícia e nem para o advogado. Isso cria um grande mistério no caso. A polícia não sabe se o Vanderlei agora deve apresentar uma nova versão para tentar explicar o que ele fez durante esse período, das 7 às 9 da noite do dia 24 de dezembro. Lembrando que isso ainda não ficou esclarecido para a polícia. Vanderlei segue preso, mas a investigação continua. Será que de fato ele deve apresentar essa nova versão? Porque Vanderlei não havia falado isso para ninguém antes. Essa é a grande dúvida da família, que não aguenta mais esperar. São muitos dias sem notícias, sem saber se Lucilene está viva ou morta. Mas ele nos mostra onde ela está, Deus, agora. Mostra onde está ela agora. Se ela estivesse hoje em dia. Ainda nesta semana, o delegado deve ouvir uma nova testemunha que acabou de aparecer. Enquanto isso, a defesa tenta derrubar o que foi dito pela principal testemunha do caso até agora. Nós temos sim documentos a contradizer isso. Eu, inclusive, já tive essa garantia da autoridade policial, ela prestará esclarecimentos, ela deve prestar, até porque nós temos dados aqui, eu tenho documentos que, de alguma forma, comprova que ela omitiu dados. E nessa altura do campeonato, omitir dados, inclusive por se tratar de dados importantes a esclarecer os fatos,
isso aí pode ter trazido um prejuízo muito grande para o Vanderlei, até porque, como o próprio delegado, a autoridade policial disse em uma oportunidade, se investiga o desaparecimento de uma pessoa. Nós temos sim, até o momento, alguns indícios, né, de um suposto crime, mas contudo, até o momento o que se tem é que houve de fato um desaparecimento. Mesmo com as mensagens apresentadas pela polícia e também com o depoimento da testemunha, o Vanderlei continua afirmando que ela mentiu. Aquele valor de R$ 280 foi depositado na conta da testemunha no dia 27 de dezembro, ou seja, 3 dias após o sumiço da Lucilene. Já no dia 31 de dezembro, há um novo depósito, desta vez no valor de R$ 300. O advogado do Vanderlei disse na delegacia que ele sempre depositava dinheiro para essa mulher e que seria apenas mais um depósito. Só que ela afirma que aqueles R$ 280 foram depositados na conta dela para que ela mudasse a versão na delegacia. Ela mal sabia que poderia ser presa ali na hora, mas não foi porque contou a verdade. Só que agora, com essa apresentação do advogado de todo o extrato bancário com outros valores, o delegado deve ouvir novamente essa testemunha para esclarecer ponto a ponto cada valor. Ela continua afirmando que Vanderlei pediu que ela mentisse. O advogado já diz na delegacia que a testemunha mentiu. A polícia quer saber quem está contando a verdade. Como há mensagens do Vanderlei insinuando que ela mentisse em depoimento, não há dúvidas de que ele estava atrapalhando a investigação. Por isso, ele está preso. Mas o advogado, mesmo assim, gostaria de uma acariação entre o Vanderlei e essa testemunha para esclarecer, de fato, o que aconteceu. A polícia aguarda o resultado de uma perícia que poderá manter Vanderlei preso por mais tempo. O desfecho de todo o desaparecimento de Lucilene nunca esteve tão próximo. Chega. Você quer hoje tocar a vida, só isso? Paz. Esquecer. Tentar esquecer. Eu acho que eu jamais vou esquecer tudo que está acontecendo. Jamais. 4 dias depois da prisão de Vanderlei, a família de Lucilene continua em busca de respostas para o desaparecimento dela. O mistério, que começou no dia 24 de dezembro, a cada dia envolve um novo personagem. Hoje fomos atrás de 2 pessoas importantes nas investigações: Exir, amigo de Vanderlei, e Elaine, ex-mulher dele. Nossa procura pela ex-companheira de Vanderlei começou na casa onde ela atualmente mora com a mãe. Nem eu quis acreditar que estava acontecendo tudo isso. Nem eu quis acreditar, mas depois veio tudo à tona, né? Ela está sofrendo muito, ela vai ter que tomar remédio, foi uma decepção. Ela trabalha, sempre trabalhou desde 14 anos, a vida dela trabalhar. E a confiar tanto no namorado, desse jeito. A gente não esperava isso, não esperava. Aí que vem tudo à tona, a mulher sumiu, aí veio tudo, estourou tudo, né? E ela veio descobrir tudo. A gente está chegando então agora no local de trabalho da Elaine. Ela trabalha nessa mercearia e a mãe dela falou que ela estava trabalhando. Vamos ver se a gente consegue falar com ela, vamos ver se ela está aqui realmente e se ela topa conversar com a gente a respeito da prisão do Vanderlei. Vamos ver se ela está aqui, se o pessoal topa falar com a gente. Boa tarde, moça. Trabalha aqui? Tudo bem? Aguiar, Cidade Alerta, Record, tudo bem? Gerente da loja, a gente queria falar com a Elaine. Ela está aqui? Acho que ela está na outra loja. Onde que é a outra loja? Obrigado. A funcionária foi ver com o gerente onde é que a Elaine está para ver se ela topa falar com a gente. A gente estava querendo, na verdade, era falar com a Elaine. Será que a gente consegue falar com ela? Não trabalha mais aqui, ela está no outro mercado lá, se a gente tem outras lojas. É outra loja? A senhora pode passar o endereço de onde ela está para ver se ela atende a gente? A gente vai então na outra loja para ver se a gente consegue falar com a Elaine, o endereço está aqui, ver se ela topa falar com a gente sobre a prisão então do Vanderlei. Vamos lá? Nós estamos chegando então aqui à outra loja, para onde a Elaine teria sido transferida, nesse supermercado aqui. Vamos ver se ela está aqui no supermercado, para ver se a gente consegue falar com ela então aqui agora. Olha, a Elaine resolveu atender a gente, resolveu conversar com a gente, explicar toda essa situação, até entender o que é que está acontecendo, porque ela acabou sendo envolvida numa teia muito negativa. Vamos tentar entender então esse tempo que ela viveu com o Vanderlei, quem era o Vanderlei, ou pelo menos quem é a pessoa que ele se mostrou para ela.
Vamos perguntar para ela aqui, inicialmente, Elaine, obrigado por atender a gente, né? Como é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos num local de trabalho, num abatedouro de frangos que tinha aqui na cidade. E ele era gerente administrativo lá, eu era encarregada de um setor de compras. E foi lá que nós nos conhecemos. É esse Vanderlei que a gente está vendo hoje na televisão, como é que ele se mostrava para você? Não só para mim, mas como para a família dele, para todos os amigos, uma pessoa muito prestativa, atencioso, generoso, sempre querendo ajudar. Uma pessoa, assim, que não tinha o que falar de ruim. Tá? Até mesmo porque se houvesse algo que não me agradasse, eu não estaria com ele. Né? Eu coloquei ele dentro da minha família, dentro da minha casa. Então, depositei toda a confiança nele. Elaine conta ainda que a vida de toda a família virou de cabeça para baixo, depois que descobriu as traições do ex-companheiro. Minha vida virou de ponta cabeça. Desde que eu soube dessa história, que no comecinho de janeiro, eu emagreci 6 quilos, eu não consigo dormir direito, eu não me alimento direito, não consigo me concentrar no trabalho. As minhas filhas, em relação aos amigos, minha filha está sem amigo na escola. Assim, eu perdi muito. Talvez tanto quanto a família da Lucilene. Elaine conta ainda que não acredita que Vanderlei tenha cometido um assassinato. Você acha que ele não mentiu também para você? Você ainda acha que ele não teve coragem de fazer alguma coisa com a Lucilene? Ele pode ter mentido várias coisas para mim. Mentiu. Ele mentiu, sim. Mas aí eu acreditar que ele tenha feito algo tão terrível assim, eu não consigo acreditar nisso. E eu não sei se ele, assim, seria capaz de fazer uma coisa terrível dessa. E por que faria? O que ele ganharia com isso? Eu fico pensando, sabe? Eu não tenho mais futuro com ele, entendeu? Se ele fez algo, ele vai pagar. O fato dele estar preso, ele já está pagando por erros. Ele já está pagando. Agora, por um crime, suposto crime, eu não quero ser injusta. Eu vou deixar para a justiça investigar, para a polícia investigar e tirar as conclusões dela. Me custa acreditar que ele tenha feito algo. Isso eu acho que não. Ela diz que está decepcionada com tanta mentira ao lado de um homem com quem viveu por 4 anos. Assim, eu quero agora que isso tudo se esclareça. Se ele for culpado, ele vai pagar. Se ele for inocente, ele vai sair, vai seguir a vida dele na terra dele, longe de mim, porque não tem como confiar numa pessoa assim, que mente tanto. Mesmo que ele não tenha feito nada com ela, para mim ele me machucou demais. Me magoou demais, mentiu muito para mim. Me enganou muito. Para você chega? Chega. Chega. Depois da prisão dele, você já teve o tempo para poder pensar, para procurar de novo a polícia, para poder conversar de novo com a polícia, para você se ver mais livre ainda dessa situação? Porque você tem medo, por exemplo, que ele acaba te envolvendo nessa situação? Já te envolveu de uma forma pessoal, né? Você tem medo da questão criminal também, já que ele mentiu tanto? Criminal, o meu advogado, ele me tranquilizou em relação a isso. Porque eu tenho álibis, eu tenho minha família, eu tenho fotos que explica, prova que eu estava na minha casa. Aquela testemunha que apareceu dizendo que era eu que estava no carro, aquilo lá é um falso testemunho. Essa pessoa vai pagar, você pode ter certeza. Eu vou esperar tudo isso acabar e cada pessoa que me prejudicou vai pagar, tá? Então, em relação ao novo depoimento, eu estou aguardando a polícia me chamar. Assim que eles quiserem, eu estou disponível. As minhas testemunhas, entendeu? É só eles me chamar que eu vou. Em relação à Lucilene, eu não sei de nada, não vou poder ajudar muita coisa nisso. O outro personagem emblemático dessa história é Exir, que se dizia amigo de Vanderlei.
Ele teria feito uma reserva de 4 dias no hotel e chegou a dizer que esteve com Vanderlei por volta de 8h30 da noite. Mas depois mudou a versão e contou que esteve no hotel às 6h30 da tarde. Vamos ver se ele está aqui, se ele atende a gente. Boa tarde. Vanderlei, o Elzir está por aí, amigo? Elzir? Ele não está aqui agora, trabalhando? Que horas que eu encontro aqui? 2? Ele tem muito tempo que ele saiu? Não, acabou de sair. Agora é horário do almoço. Tá beleza então, obrigado, tá? Bom, informaram pra gente que ele já saiu pro almoço, ele não tá aqui. A gente vai voltar mais tarde então para ver se a gente consegue falar com ele. Ele trabalha aqui para ver se ele consegue explicar pra gente o horário, né, que ele disse que esteve no hotel para poder pagar a reserva que ele tinha feito por Vanderlei. Inicialmente, ele tinha falado que era às 6h30 da tarde, depois ele falou que era às 8h30 da noite, que daria dentro do horário, que o Vanderlei não consegue explicar onde é que ele estava, entre 7 e 9 horas da noite, só que depois ele mudou de novo o depoimento dele. Disse também que o carro tinha sido furtado, chegou a pedir as imagens em um comércio, depois voltou atrás, disse que o carro não tinha sido furtado, já tinha sido inclusive encontrado, entrou em contradição. A gente vai tentar falar com ele mais tarde então. O hotel está fechado desde o dia 15 de janeiro. A gente vai entrar no hotel agora para a gente poder ver como é que está lá dentro. A dona Luísa é a mãe, né, da Lucy, e vai entrar com a gente para a gente poder ver como é que está lá dentro, né? Até hoje vocês não mexeram em nada lá, né? Não, a única coisa que nós mexemos foi porque veio a fazer as perícias, né, de sangue, de coisa aí, eu não mexi mais em nada aí. Tá tudo aqui dentro, material do Vanderlei inclusive, roupa, tudo aqui. Bom, tinha umas coisas aqui que ele estava andando, sabe, era direto aqui. Aí até nesses dias ele ia levou um aparelho da TV, lembro que ele levou também até o liquidificador que era novo da minha filha. E as outras coisas eu não... Muita coisa, sabe? Aí não tem mais nada, só tem as coisas velhas mesmo que o Zé tinha deixado, sabe? Vamos entrar então? Vamos entrar para a gente poder ver? É o quarto que a Lucineide dormia. É aqui que ela ficava quando estava aqui trabalhando. A fotografia, inclusive, dona Luísa, que aparece os dois juntos, é nessa cama aqui? É, filho, é. Eles estavam juntos aqui, nesse quarto, nessa cama? É. E ele falando que não tinha nada com ela? Ele falando que não tinha nada com ela, sabe? Mas eu vim aqui, ele abraçava ela, sabe? Mas ele abraçava, sabe, para enganando ela, sabe? Vamos continuar caminhando, vamos ver onde é que o pai do Vanderlei ficava. Olha, aqui no corredor ela está me falando que esse quarto não existia, foi um quarto preparado justamente para receber o pai do Vanderlei. Esse quarto aqui... já foi a depois que ela desapareceu, que ele ponhou aqui. Esse colchão aqui ele colocou depois que a Lucineide desapareceu? Quer dizer que dormia uma roupa dele aqui. Mas esse colchão não ficava aqui? Nunca ficou. Lucilene sumiu no dia 24 de dezembro, depois de avisar a família que iria passar o Natal com Vanderlei e o pai dele no hotel que pertencia a ela. Uma das últimas imagens registradas pela Lucilene foi registrada por uma câmera que estava nesse local aqui. A imagem mostra justamente ela saindo aqui do hotel e atingindo essa avenida que fica em frente ao ponto comercial, a empresa dela. A polícia agora tenta desvendar quem é a vidente que estava conversando com ela nos últimos dias. Aliás, foi a última pessoa que a Lucilene mandou uma mensagem no dia 24. Ela mandou uma mensagem dizendo que tinha acabado tudo. Agora era definitivo, ou seja, ela teria terminado o relacionamento porque provavelmente para a polícia ela havia descoberto alguma coisa que pode ter sido do Vanderlei. A mensagem até que foi vista, só que só foi respondida no dia 6 de janeiro, ou seja, 12 dias depois. A suposta vidente teria dito para ela que não tinha entendido, que só viu a mensagem com vários dias de atraso porque não estava em São Paulo, teria feito uma viagem para a Bahia. Por isso a polícia agora quer descobrir quem é essa vidente que até hoje não compareceu na polícia para prestar depoimento
e também não foi identificada. Para a polícia, muitas peças ainda não se encaixam na história de Vanderlei. A família diz que Lucilene não tinha problemas de saúde e, por isso, não acredita que ela tenha sofrido perda de memória. As investigações continuam e há a possibilidade, inclusive, de, nos próximos dias, haver novas buscas em terrenos baldios. Esta área onde nós estamos agora, a polícia já esteve fazendo buscas, porque lá no início das investigações, a polícia acreditava, inclusive, em assassinato. E acreditava também que o corpo da empresária pudesse ter sido jogado nessa região aqui. Por isso, hoje, nós vamos fazer um sobrevoo aqui nessa região para a gente mostrar o que tem aqui nessa área. Nós trouxemos um drone. Com esse drone, nós vamos fazer umas imagens aéreas e ver quais são as dificuldades que a polícia encontrou nessa região aqui, inclusive trazendo cães farejadores para poder ajudar nas buscas. Olha só, já de início a gente já percebe que é uma área bastante alagada, inclusive por conta das chuvas dos últimos dias, o que atrapalha ainda mais, principalmente os trabalhos de cães farejadores, né? Muita água, aqui tem uma estrada, muitas árvores, uma área de reserva, inclusive, que também dificulta bastante o trabalho da polícia. Um pouquinho mais aqui no canto da tela, a gente encontra então um rio. E aí mais à frente tem justamente a rodovia Anhanguera. Trânsito de carro é muito grande, fluxo o dia todo. Tudo isso com certeza poderia atrapalhar as investigações. A gente tem um pouquinho mais à frente uma região mais alagada ainda. Choveu muito nos últimos dias aqui nessa região e tudo isso, claro, atrapalha os trabalhos da polícia. Olha só, muita área alagada, inclusive essa região que a gente está vendo agora aqui é uma região que em épocas de seca é uma região de pastagem, só que por conta das chuvas dos últimos dias é uma região que fica bastante alagada. Olha só, mais árvores e bem lá na frente mais uma área de pastagem. Toda essa região aqui já foi apurada pela Polícia Civil, usando inclusive cães farejadores que chegaram a sentir um cheiro diferente em algumas dessas regiões. Enquanto a polícia não desvenda o mistério do desaparecimento de Lucilene, a família sofre sem a certeza de saber o que de fato aconteceu.